Eu me sinto meio como o quinto marido da Elizabeth Taylor, né? Depois de dois painéis com tão brilhantes expositores e completado agora com esse último painel, é difícil surpreender e inovar, mas vou tentar aqui falar um pouco sobre a experiência que tivemos na Fiesp. A Fiesp, desde quando eu tomei posse, começou a discutir uma reforma tributária no Brasil. Eu acho que há um consenso no Brasil que o sistema tributário atual ele está falido, está esgotado. Não é? Eu acho que todo mundo concorda que nós vivemos no pior mundo em relação ao sistema tributário, especialmente dos impostos indiretos, dos impostos sobre consumo. São 5 impostos, complicadíssimos, não é? Legislações diversas, especialmente quando tratamos dos impostos, do imposto estadual, o ICMS, e do ISS, mas especialmente do ICMS, um sistema completamente disfuncional e todo mundo concorda com isso. E por que não se consegue fazer uma reforma, especialmente quando se trata de criar um IVA, e tem muita resistência, a gente vê nos próprios debates, que é um imposto adotado em 170 países com sucesso, não é? O mais recente, talvez, que fez, país de grande dimensão, há 5 anos atrás, que foi a Índia, depois também de um processo longo de discussão, adotou o IVA e hoje a gente vê que é o país que mais cresce no mundo, e os empresários indianos, meus amigos, falam que, de fato, houve um avanço muito grande com a adoção do IVA no país. Um sistema que gera as guerras tributárias, porque nós temos uma cobrança na origem e não no destino, um sistema que, como colocou o Roberto Janetti, ele onera o investimento, onera as exportações, um sistema em que nós temos, nas cadeias médias brasileiras, impostos cumulativos de mais ou menos 9%. Ou seja, um produto brasileiro acumula de impostos em que você acaba não tendo crédito, porque o crédito não é financeiro, na média 9%, nas cadeias mais longas é mais do que isso. Num comércio internacional e num país que deve estar cada vez mais integrado às cadeias globais de valor, 9% é a diferença entre ser competitivo e não ser competitivo, seja na exportação, seja na concorrência com produtos importados no seu próprio mercado doméstico. Então, um sistema que se esgotou, faliu, eu acho que todo mundo concorda, mas aí vem as resistências. E durante 1 ano e 4 meses, essas resistências foram tratadas dentro da Fiesp, e talvez seja aqui o que eu mais posso falar com vocês da nossa experiência. São 131 sindicatos representados na Fiesp, nos mais diversos setores, um Conselho Superior do Agronegócio, que, de fato, é o maior Conselho Superior do Brasil, envolve todas as cadeias do agro, e, aos poucos, com debate, mostrando as contas, fazendo conta, juntamente com técnicos, cada um desses setores foi convencido de que o modelo do IVA dual, com imposto cobrado no destino, com crédito financeiro, é o melhor sistema a ser adotado no Brasil. É claro que alguns setores merecem e devem ter um tratamento diferenciado. E desde que isso não represente um aumento da alíquota, que é a alíquota neutra, vamos dizer, que se fosse adotada para todos os setores, da ordem de 25%, ela não precise ser alterada para os setores que não seriam beneficiados com essa exceção, e esses setores são, naturalmente, alimentos, saúde, educação, foram todos aqui que foram tratados, transporte, não é? Desde que não se aumente a alíquota para os outros setores, nós estamos absolutamente favoráveis ao tratamento diferenciado para esses setores que merecem essas exceções e que, entre nós, em outros países do mundo onde se adota o IVA, também tem estas exceções. É óbvio que o ideal seja, no máximo, como colocou aqui o deputado, me parece, Aguinaldo, 3 alíquotas. O zero, uma alíquota intermediária e a alíquota máxima de 25%. E por que nós podemos fazer isso? Porque as estimativas mais conservadoras são que, ao longo dos próximos 10 anos, com a adoção da reforma tributária e a implantação do IVA dual no Brasil, e dual porque
se respeita um pouco a autonomia dos entes federados, nós teremos um crescimento do PIB potencial mínimo de 10%. E alguns estimam em 15% a 20%. Ou seja, há espaço para se fazer as exceções para alguns setores, sem hipótese alguma precisar onerar os setores, elevando a alíquota neutra de 25% para mais, para compensar essas exceções. Nós também, na proposta defendida pela Fiesp, propusemos a criação de um ente misto, não é, com representantes da União, dos Estados-membros, dos municípios e também do setor privado, que permita evitar que a carga tributária cresça no Brasil. Eu acho que nós também temos que estar preocupados em fazer com que a carga não cresça. Cresça, sim, o valor absoluto da arrecadação com o crescimento do PIB, mas não que a carga se eleve. Eu acho que, dentro dessas premissas, nós conseguimos algo que é difícil de ser obtido, uma unanimidade dos 131 sindicatos que representam os mais diversos setores. Dentre esses sindicatos, nós temos pelo menos 50 que representam, por exemplo, a indústria alimentícia. Temos indústria da construção, indústria da mineração, ou seja, os mais diversos setores apoiando uma reforma tributária dentro desses princípios, porque todos entendem, quando fazem as contas, que ela, de fato, virá em benefício do total da sociedade brasileira e promoverá um grande aumento da carga tributária. Então, a nossa experiência é que, quando as pessoas se deparam com as contas, com os números, guardadas certas premissas, e aqui eu faço uma observação, que é o seguinte: obviamente, nenhum de nós conhece o texto final que está sendo proposto, ou que virá a ser proposto pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que esteve conosco, aliás, Reginaldo Lopes, Aguinaldo Ribeiro, mais 5 deputados membros do Grupo de Trabalho de Reforma Tributária na Câmara, não é? E, obviamente, eles ouvem, debatem princípios, o texto ainda não está pronto, e nós só poderemos nos manifestar de forma definitiva quando tivermos acesso ao texto, mas nós entendemos que os princípios que estão sendo debatidos são absolutamente relevantes e importantes para o Brasil e esperamos que seja aprovado. Por último, acho que o governo federal tomou uma decisão absolutamente correta de deixar que a reforma tributária seja do parlamento. Não encaminhou nenhuma proposta, e aqui em defesa do Bernardo Api, que hoje está como secretário especial de reforma do Ministério da Fazenda, mas nós temos que entender que o Api é um estudioso do tema há mais de 15 anos, ele tem se dedicado com um conjunto de outros economistas, e talvez tenham poucas pessoas hoje no Brasil que entendam tanto de impostos indiretos como o Bernardo Api e o grupo que ele capitaneou ao longo de muitos e muitos anos. Então, acho que foi uma decisão acertadíssima do governo federal de deixar que a reforma tributária seja a que está já em tramitação na Câmara e no Senado, vai ser uma amálgama da 45 com a 110, pegando o que há de melhor nas duas, né? E o Api está simplesmente emprestando, vamos dizer, uma participação técnica, uma recomendação técnica, para fazer com que essa reforma finalmente passe no Brasil. Eu acho que não há nenhum projeto de maior envergadura que dará ao Brasil condições de atrair investimentos do que a atual, vamos dizer, tramitação deste projeto, e espero, sinceramente, que a sociedade brasileira compreenda isso, abrace este assunto, sem cashback. Comentei aqui com o deputado Aguinaldo Ribeiro que esse assunto do cashback é muito complexo, desonera o setor de alimentos, é muito mais prático, desonera o setor de saúde, é muito mais prático, não é? Cashback é simplesmente, aliás, esse talvez, para encerrar, seja a maior dificuldade. Há uma desconfiança no Brasil, né? O Brasil desconfia dos diversos
entes federados, especialmente da União, e, portanto, qualquer coisa que aumente essa desconfiança e nada contribuirá para a aprovação da reforma, que eu espero que seja feita, porque tenho absoluta segurança. Ela vai trazer grande desenvolvimento para o Brasil e, certamente, vai também abrir as portas, e não é por isso que a indústria apoia. Como eu disse, são 131 sindicatos dos mais diversos setores, incluindo o agro, que está representado no COSAG, em todas as suas cadeias. Mas vai trazer grande crescimento para o nosso país e vai permitir também uma reindustrialização. Muito obrigado.